Boa tarde a todos que vão estar assistindo, né, esse podcast de hoje, que tenho certeza que, assim como os outros, será de grande relevância e de muita importância para a população de Volta Redonda em específico. Hoje nós temos um convidado que é um amigo, né, é um irmão em Cristo e está ali na luta, né, também, tanto no Evangelho quanto na associação, né, de moradores, que está ali na Vila Americana, Conquista e Caviana. Né? Está aqui comigo hoje meu amigo presbítero Júnior, né? Está ali também de Catia, sua esposa, né? E nós vamos fazer aqui um bate-papo que eu tenho certeza que será produtivo. Mas antes de fazermos um bate-papo, gostaria de deixar aqui as palavras ao Júnior para que ele se apresente, né? Para que as pessoas conheçam quem é o Júnior. Com vontade. Boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer ao meu amigo e irmão Maxwell pela oportunidade de estar aqui nesse bate-papo muito importante. Eu sou presbítero Júnior da Igreja Pentecostal da Restauração de Deus, Ministério Restaurando Vidas, que fica acentuado na Rua Santa Luzia, no bairro Vila Americana, no número 149. E sou também presidente da Associação dos Moradores do bairro Vila Americana e representante também do Morro da Conquista e Caviana. Benção. É uma coisa que a gente veio conversando, né, durante essa semana passada que nós iríamos gravar, a respeito que Vila Americana é um bairro. Sim. Fato. Só que Caviana e Conquista já faz parte de outro bairro. Sim. Né? É quase semelhante a onde eu moro, mas ali vocês da associação decidiram por se apoiar, né? Tanto esses dois lugares. E acredito que tenha mais pessoas também com você, né? na associação, trabalhando junto, correndo atrás, buscando melhoria ali para aquele bairro, para os bairros adjacentes. Né? Se você puder citar o nome das pessoas que compõem a mesa. Sim. Então, o vice-presidente é o Jorge Amado Baianinho. A primeira secretária é a Liliane. Primeiro tesoureiro é o Armando e o segundo tesoureiro é o Joseli. Também tem mais que compõem com a gente também na chapa, que ajuda, está sempre ali com a Sim. gente, ajudando, né, a correr atrás das melhorias, né, para o bairro Vila Americana. Tem a Regiane, tem o Sebastião, que é o maluquinho. Sim. Tem a Elisiane também. A Elisiane fez um trabalho muito importante, que foi na época quando tirou, né, o ônibus, o transporte público, ali do ponto final do bairro Vila Americana. O ônibus ele virava ali no ponto final do bairro Vila Americana, próximo ao posto de saúde, ao CRAS, e foram tirado esse ônibus e gerou uma grande repercussão pelos moradores que Sim. sentiram a falta do transporte público ali naquela localidade. E até hoje, né, Elisiane, toda a diretoria da associação, a gente estamos lutando para que a gente possamos estar conseguindo retornar este ônibus, a qual não tem sido fácil, mas a gente estamos cobrando
né? Já fomos na empresa Aviação Elite, já cobramos, né, do Lucas e dos demais responsáveis pelo transporte público. Ali o Paulo Barengo também, né? Cobramos dele. Sim. E nós estamos nessa luta aí. Uma das coisas, né, que eu identifico, né, é que hoje eu acredito que naquela localidade não tem um representante na Câmara, Sim. né? Antes Sim. tinha dois, se não me falha a memória, que era o Vampirinho, né? Não, é o Lela, Isso, ex-vereador Lela, do Americano, e o Vampirinho em e o Santo Agostinho. Vampirinho em Santo Agostinho. Isso. Então que hoje não tem os dois. Os dois não foram reeleitos, Sim. né? E com isso a associação ela vem sofrendo, acredito, tanto quanto vocês, quanto os do Santo Agostinho. Sim. Vem sofrendo com essa representatividade. Porque com o vereador, a gente vê que já é difícil, né? Certas demandas, certas solicitações, certos pedidos. E com associações, então, né? São mais de 92 bairros em Volta Redonda, para diversas secretarias atenderem. Então, assim, é um tanto quanto dividido, né? E a gente percebe um pouco dessa dificuldade, né, de não ter alguém direto, não que seja função, né, que não é a função do vereador fazer a função da associação de moradores, Sim. né, que igual você está na presidência lá e com muito empenho, né, que eu tenho acompanhado, acompanho, vejo seus vídeos, suas solicitações, seus pedidos, e sei que você está exercendo verdadeiramente, né, ali a função de um presidente da associação. O vereador ele está para legislar, mas quando o presidente da associação encontra a barreira, ele tem que recorrer a alguém. Sim. Né? Então é onde entra a questão do vereador, né? Porque se nós formos ao prefeito direto, nós estamos furando uma bolha, né? Então o vereador está aí para poder cobrar, por que não atende, por que não retorna a ligação, por que não retorna a mensagem, por que não coloca na programação, por que evita, por que é isso. O vereador está aí para isso, para nos ajudar, nos orientar, né? E eu queria que você explicasse para a gente, né, aqui, até mesmo para os pessoal da Vila Americana, do Caviana, da Conquista, né, para que eles entendam um pouco dessa situação, que nem sempre acontece quando a gente quer, né? Que às vezes você solicita, às vezes não acontece, aí eles vão ficar assim, poxa, mas por que não faz, por que não acontece? E nem sempre é como a gente quer, nem sempre é como, eu pedi hoje, amanhã vai chegar. Nem sempre é assim, a gente entende que, né, existe várias demandas, mas somos cobrados. Eu digo somos, que eu também não sou, mas eu ajudo e acabo sendo cobrado sem ser. Sim. Imagino você sendo presidente, então a cobrança é, digo-se assim, 24 horas, né? Gostaria que você explicasse também, né, ao público do Vila Americana, do Caviana, da Conquista, né, a sua luta diária, tanto igual você falou do ônibus aí, que não tem sido fácil não só lá, mas como em toda a cidade, né, as suas buscas, e não só a sua, mas como toda a mesa diretora, né, que eles possam entender. Queria que você explicasse um pouco da sua dificuldade hoje, para que eles entendam, né, que às vezes assim a gente posta e não é bem esclarecido, mas agora você falando, eu acredito que eles vão entender, né? Essa pergunta é muito importante. É muito importante e é uma pergunta a qual muitas das vezes eu tenho batido muito de frente e conversado com os moradores. Porque muitas das vezes a gente enfrenta uma barreira, porque a gente, né, como da associação, né, quando chega até a gente um
um serviço de melhoria na roçada, na capina, ou em outras áreas do poder público, a gente imediatamente faz o pedido, leva a solicitação, a demanda do morador até a secretaria responsável, mas só que a gente enfrenta uma grande barreira, porque muitas das vezes a gente somos recebido, atendido, mas nem sempre é como a gente quer. Sim. A gente faz o pedido, vamos colocar, a gente faz o pedido hoje, vão atender a gente daqui, dependendo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Tem pedido meu que eu já pedi desde 2025. Eita! E eu tô pedindo até hoje eu tô reclamando, tô pedindo, lá no Morro da Conquista, eu quero mandar um abraço pro Divino, que é o presidente da associação do bairro Santo Agostinho, que é responsável ali, tem feito um excelente trabalho também. Conheço o Divino, meu amigo, tem feito um excelente trabalho. E ali eu tenho atendido também, porque sou nascido e criado ali, no Morro da Conquista, há 36 anos, não é 36 dias, é 36 anos. Sou nascido e criado e tenho um carinho enorme por todos os moradores, pela população ali, daquela comunidade, Morro da Conquista, Morro da Caviana, Parque São Jorge, Santo Agostinho. E eles me pedem, sempre quando está acontecendo alguma coisa, eles estão precisando, eles me pedem. Sim. E tem serviços ali do poder público ali, como capina e roçada, que desde o ano passado eu estou cobrando e até hoje nada, não foi resolvido. E eles acham que muitas das vezes, a gente somos culpados, que não quer fazer, acha que é mal vontade da gente, mas só que a gente faz o pedido, eu fiz um pedido ali na Servidão Felicidade, na praça, a praça ali está toda tomada, brinquedo, não tem como as crianças brincar, Sim. balanço, não tem como usar aqueles brinquedos das crianças. E ali precisa urgentemente. Praça da Felicidade. Praça da Servidão Felicidade. Sim. No Morro da Conquista, na Rua Mutirão. Sim. Eu tenho pedido a Servidão Juriti, Pica-Pau, tenho pedido lá na Vista Alegre, na Rua Vista Alegre, lá em cima, na caixa d'água também, está todo tomado. Se a gente for olhar, o morro todo está abandonado, a comunidade está abandonada. Sim. Isso na situação de mato. De mato. Limpeza. Volta Redonda hoje, ela está vivenciando isso, né? Infelizmente. É mato para tudo quanto é lado. E a gente entende também que, assim, foge um pouco do nosso controle a natureza. É sol, chuva, sol, chuva. Então, obviamente, que mato vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Como eu disse, não passando pano, né? Porque, assim, a gente escuta muita coisa, né? São poucos funcionários. Sim. Né? Muitos bairros. Sim. E às vezes não consegue dar vazão. Verdade. Mas, em contrapartida, existe aquilo que a gente estava conversando. Por que não fazer uma programação? Vamos colocar um mutirão, vamos fazer isso, vamos agendar, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Isso ajuda. A gente sabe que se cortar hoje, talvez amanhã cresça de novo. Cresce muito rápido. Mas, pelo menos que faça. Inicie, né? Então, assim,
né, a gente entende o peso que está aí sobre a SMSP, né, o serviço público, né, a Poliana. No início tinha uma empresa terceirizada ajudando, Sim. né? Não sei como é que está, a empresa contratada tinha bastante funcionário, não sei como está hoje, né? E a gente até pede um apelo, né, para que possa atentar. Eu sei que o centro da cidade tem que ser bonito, mas não significa que as comunidades têm que ser um lixo, né? A gente consegue fazer uma programação para que possamos atender a todos. Não de imediato, mas que possamos atender a todos, né? E principalmente, assim, se não conseguir atender o bairro por um completo, pelo menos aonde, né, as pessoas mais transitam, né, que é igual praça, tem pessoas que utilizam muito de vielas, né, de escadões, que é impossível transitar com mato. E se tiver mato, pode ter animais, né, peçonhentos e tal, né, que fica aqui também, né, o nosso pedido, né, à secretária Poliana, para que ela possa olhar com carinho, juntamente com a Andréia, né, ali no Morro da Conquista, né, nessas praças, para que possa ser sanado esses problemas. Eu sei que é muito, muito. Verdade. Hoje, um dos maiores pedidos na cidade de hoje é sobre capina e roçada. Demanda é alta. A demanda é muito alta. E às vezes, assim, muitos dos moradores não entendem. Mas fica aqui o nosso pedido. A secretária Poliana, a Andréia, né, a todos os responsáveis aí, a empresa contratada, né, e até mesmo os representantes, né, da Câmara. Se já não tem funcionário suficiente, por que a gente não leva a plenário para que a empresa contratada aumente o efetivo? Para que possa ajudar a secretaria e desafoga. E assim todo mundo fica bem. Porque só cobrar é fácil. Então vamos ajudar, né? E além do mato, existe outra barreira? Como presidente da associação você encontra? Então, tem umas dificuldades lá que, né, só que a gente já temos pedido a Secretaria de Obra, o Jerônimo, a gente já temos pedido ele, fomos lá na Secretaria de Obra, fizemos o pedido, que é sobre os bueiros. Sim. A Avenida Integração, próximo... A integração é na Vila Americana ali, né? Isso, Onde próximo teve a ali é explosão. o campo sintético. Onde teve a explosão, né? Isso, onde teve a explosão. Aquele pedaço ali tem um bueiro ali que dá acesso à MRS, a linha férrea, e ele está entupido, ele entope. Sim. Quando ele entope, a Avenida Integração toda fica alagada, e dificultando a passagem Sim. dos carros, dos moradores, Sim. naquela Avenida da Integração. Mas a gente já temos pedido, né, e o Jerônimo também já tem enviado, né, está fazendo trabalho no bairro, sempre, né, eu quero agradecer o Jerônimo, sempre tem atendido Excelente secretário. a gente. Quando a gente manda para ele, imediatamente ele envia a equipe, né, para poder estar fazendo o trabalho, desentupimento ali dos bueiros, né, os tapa-buraco também, né, tem feito um grande trabalho, né, o Jerônimo na Secretaria de Obra. E o que a gente viemos enfrentando é isso daí, é o alagamento ali daquela localidade ali na Avenida Integração. Eu acredito que, assim, não tenha de fato resolvido 100%, porque não demanda só do secretário também, né? O Jerônimo é um excelente secretário, como uma excelente pessoa, né? Quero aqui mandar um abraço para ele. É um cara que, se você abrir o telefone agora e mandar mensagem, ele pode não te responder agora, mas ainda hoje ele te responde. Verdade. Então, assim, ele é um diferencial,
né? Quero mandar um abraço para ele. Já marcamos várias vezes para tomar um café, sempre teve um desencontro, mas ele sabe que a gente construiu um carinho diante de tantas coisas que nós já fizemos em comum, tanto ele para mim quanto eu a ele, né? Mas nessa situação de alagamento em Volta Redonda também ela enfrenta em vários pontos da cidade. Eu sempre disse, quando trabalhei um tempo no saneamento, o que acontece? Você pega um bairro que ele tem, exemplo, um lugar que ele tem 50 habitantes. A gente vai construir uma estrutura para 50. Sim. De repente já vem 100. Do 100, 150. Do 150, 200. Mas a estrutura ainda é para 50. Verdade. Então ela não aguenta. Então precisa-se fazer-se uma nova estrutura. Volta Redonda precisa de uma nova estrutura. Porque Volta Redonda cresceu muito. Muito. E tem muito lugar, principalmente também no centro, que em época de chuva fica insuportável. E Volta Redonda precisa, né? Às vezes nós vimos aí em redes sociais o açude, né? Que a galera até brinca que o açude é porque quando chove alaga, né? Mas assim, porque o açude é nessa faixa, tinha 50 moradores, 100, 200, foram aumentando. Então, a estrutura inicial não aguenta, né? E fizeram ali a Avenida Integração bonita, asfaltão bonito, liso. Só que aquela região cresceu muito. Verdade. Muito. Tanto de morador, como hoje, né, infelizmente, das pessoas PCR, né, que são as pessoas em situação de rua. Que ali, acredito também que é uma situação delicada para vocês ali na Vila Americana, né? Digo para vocês porque como presidente, para mim, como trabalho no CIOSP, também não é fácil, né? Trabalhava na rua, era todo dia ter que lidar. Aí a gente entra em 2 pesos, 2 medidas. Eu falei aqui da outra vez que a gente pega a situação dos PCR, né, as pessoas em situação de rua, igual eles fizeram aí, teve esse furto no colégio no Santo Agostinho. O interessante é que nós temos que agir, né, como aquele agente que vai atuar, né, cumprindo a lei, mas também temos que pensar o que Jesus faria, porque servo de Cristo como nós somos, nós temos que ser flexíveis, nós temos que entender, compreender, conversar. E a prioridade ali não é eu ser um agente de segurança, não é você ser um presidente da associação. Por mais que isso pese sobre os nossos ombros. Sim. Às vezes, igual eu vi lá a sua postagem, mais um jovem recuperado. Sim, sim. Essa é a visão que às vezes a gente fica no enquadro, mas os moradores, a população, às vezes não entende. A gente acaba ficando numa sinuca de bico. E, assim, Vila Americana hoje, essa situação de morador de rua tem crescido cada vez mais. Eu imagino o tanto de reclamação que você enfrenta por conta disso, né? Assim, furto, nem tanto, porque assim a gente acompanha e vê, nem tanto, mas a circulação é muito grande. Eu imagino o tanto de morador que não liga para tentar resolver, para tentar tirar, para tentar botar eles para outro canto, e não é fácil, né? Eu fico imaginando como que você, como presidente, lidar com isso. Então, sobre ali os moradores de rua, eu lido como uma alma, né? Eu já levo para o lado já, né, espiritualmente, porque nós temos nossos princípios, Sim, temos nossos valores. sim. Isso daí é essencial, a gente não pode perder, né? E eu tenho feito um trabalho ali bom,
né? Sempre quando um chega perto de mim e me pede, eu estendo a mão, estou pronto para poder ajudar. Sim. Prego também a palavra, Sim. porque Deus ele já nos resgatou, né, de uma situação a qual já enfrentei também, já passei, Sim, sim. né, trazendo para o lado ministerial, espiritualmente, Sim. eu vim para o Evangelho, né, na dor, vim na dor 2013, e eu sei como é passar a situação que eles estão passando. Eu sei lidar com esse tipo de situação e sempre quando chega um ali me pedindo ajuda, eu estendo a mão, né? E se quiser me ajuda, eu levo para casa de recuperação, né? Sempre ofereço, Sim. porque a gente temos que fazer isso daí, a gente temos que fazer a diferença. Sempre estou levando eles ali, vamos, né? Tem 3 lá que eu levei essa semana, tem 3 lá já se recuperando, e eu acho que até mesmo a prefeitura, né, tem um centro pop, Tem. mas eu acho que tinha que fazer de uma outra forma, criar um projeto de uma outra forma que possa estar ajudando eles a se recuperar, Sim. se libertar dessa situação. Aqueles que querem também, porque tem muitos que não querem. Eu usei aqui, né, num podcast passado a respeito disso. Pedro e João, quando eles vão entrar no templo, Sim. eles vêem um paralítico pedindo, né? E quando eles viram o paralítico pedindo, eles vão entrar no templo e muitas outras pessoas entraram no templo e de repente até deram para eles o que ele pediu, né? Mas Pedro e João, por ser uma pessoa diferente, eles vão olhar e falar assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso sim eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. Ou seja, o que Pedro e João ofereceu para ele é tirar ele da vida que ele vive, Sim. de uma dependência, para não depender mais. Eu acho que, assim, de verdade, espiritualizando, né? Ninguém pede para ter uma vida miserável. Verdade. Ninguém pede para viver numa vida vulnerável. Dormir num lugar que você não sabe se alguém do seu lado vai te matar. Porque a gente trabalha, né? Eu trabalhei na rua durante um bom tempo e já vi situações de pessoas em situação de rua de se agredirem ao ponto de se matarem. Então, ou seja, mas também já ouvi testemunho de pessoas que estão ali que só queria assim um balão de oxigênio para poder mudar de vida. Entende? E a gente, como uma pessoa que carrega Cristo no coração, a gente entende que é só Jesus que faz isso. E se a gente não estender a mão, não tem ninguém no mundo. Eu até falei, né, conversando com um amigo vereador aí, eu falei com ele que o governo pode criar bolsa, benefício para tudo. Sim. Mas se Jesus não entrar, não muda, a pessoa se acomoda, né? É igual esse trabalho que você vem fazendo ali. Eu acho que esse trabalho é mais louvável do que você entregar a Vila Americana e a Caviana impecável, com todas as praças restauradas, com mato nenhum, com asfalto. Mas se você conseguir, né? Assim, um exemplo, estou falando se, mas através da sua vida, Deus te honrar e conseguir que aquelas pessoas que transitam ali na Vila Americana hoje, aceitar, encontrar Jesus e seguir os caminhos de Jesus,
Não tem nada que pague isso. Nada. Você pode conseguir mudar tudo, mas a gente, como cristão, a nossa prioridade é essa. Né? Não é abrir mão do bairro como presidente, Sim. mas a Bíblia fala, né, que uma alma ela vale mais que o mundo todo. Então o trabalho que você vem fazendo, né, com eles, que aí eu acompanho, né, acompanhei aí que qual você postou lá, mais um jovem recuperado, isso é louvável. Isso é assim, ouso dizer que em Volta Redonda não tenho visto isso. Eu até falei e já vou deixar aqui registrado e na reunião com o nosso amigo Edson Albertassi, eu vou falar isso para ele novamente. Volta Redonda precisa voltar o Volta Redonda sem drogas. Volta Redonda precisa voltar o Volta Redonda sem drogas. Nós precisamos concentrar as igrejas nos locais mais críticos da cidade. Pregar o evangelho é o que está faltando. É o que está faltando, é o amor ao próximo. A gente prega amor. Sim. E a palavra de Deus fala que uma alma vale mais do que o mundo todo. Se a gente não amar o nosso próximo, que a gente estamos vendo, como a gente vamos amar Cristo? Eu falei isso. Que a gente não vê, mas com os olhos carnais a gente não vê, mas com os olhos espirituais a gente vê. Sim. E a gente sente Sim. a presença dele. Sim. E a gente estamos sentindo, porque a palavra de Deus fala, onde estiver um ou dois ou três reunidos no nome dele, ele se faz presente. Sim. Então a gente estamos conversando sobre esse tema também muito importante, que é sobre os moradores de rua. Eu tirei 3 lá agora, essa semana. 3 de circulação estão lá vivos, estão sendo cuidados, libertos e vão ser ressocializados na sociedade novamente. E existe uma diferença entre os que estão na rua e os que estão no tráfico. Né? Existe uma diferença. Eu até conversei com um amigo aí, ele gosta de fazer trabalho de evangelismo, eu falei com ele, se você estudar, né, quando você estuda, você vai ver que existe uma diferença. O tráfico, né, a pessoa escolhe. Deus deu um livre-arbítrio para a gente escolher. A pessoa escolhe e permanece se quiser. Sim. Na rua, ela pode até escolher estar na rua. Sim. Mas chega um determinado momento da vida dela que a sociedade não aceita. O tráfico a sociedade aceita. Então, vai ter gente que vai falar que não, mas eu não tô nem aí, aceita. Então, mas eu levo assim em conta assim, como pessoas boas, jovens, sim, pessoas boas de família, sim, que precisa ser abraçado, sim, e muitas das vezes, a população, quando vê, a primeira coisa que vai fazer é julgar. Sem dúvida. Tá lá, tá errado, tá nesse caminho porque quer, foi escolha, sim, escolha. Mas a gente como cristão, a gente como embaixador de Cristo, que prega a verdade, prega a palavra do Senhor, porque hoje está difícil. Hoje as pessoas, o cristão, o evangélico quer ficar mais dentro do templo. Pregar para quem é evangélico, para quem já é cristão, com essa palavra é fácil. Isso é a escola bíblica. O difícil é você pregar num tráfico, é você pregar num prostíbulo, onde que tem as prostitutas, tem vidas, pregar para os moradores de rua. Sim. Então, eu olho isso daí como falta mais a gente pregar, a gente ser unir
a igreja de Cristo e ir atrás dessas almas que estão perdidas e fazer o ID do Senhor. E eu volto a dizer, quem tem Cristo não precisa dar esmola, né? Verdade. Volto a dizer, quem tem Cristo não precisa dar esmola. Por que acontece? Eu vou abrir um parênteses aqui. Também já fiz trabalho assim. Sim. E certa feita nós fomos num albergue, encontramos um jovem que tinha perdido família, filha, esposa, perdeu tudo. E ele era do ministério da catedral, né? Da Catedral da Assembleia de Deus de Madureira. Perdeu tudo, largou tudo e foi pra rua. Encontramos eles lá, tá lá ele e tal. Fui, conversei com ele. Por que você não volta? Ele, aquela velha história, né? É difícil. Aí a gente conversou com ele e falei assim, rapaz, nós vamos orar. Vamos orar pela sua vida. Você não pode ficar na situação que você tá, não. Isso é inadmissível. Se Deus entrar, você aceita? Ele aceita. Eu falei, então ele já entrou. Aleluia. Passou 2 semanas de propósito ali. 2 semanas de propósito ali. Pode procurar o presbítero Douglas, o William, quem estava, o Douglas, o outro Douglas, amigo nosso, o Júnior do Açude 4, acredito que estava também. Ele, 2 semanas de propósito no albergue. A esposa procurou ele voltou para casa, voltou em comunhão no ministério e hoje está lá, obreiro. Benção. E se a gente tivesse desistido? Verdade. Se a gente tivesse levado só a marmita? Não sou contra quem leva a marmita, mas melhor do que levar a marmita é levar Jesus. Sim, com certeza. Dia 28 agora vamos fazer o nosso trabalho social na rua. Sim. A gente tem esse trabalho também social, esse projeto social de levar o alimento material, mas também espiritual. Porque do que adianta? Você enche a barriga, mas o espiritual não que era para ser preenchido não é. Entende? Então, assim, melhor do que levar a esmola é levar Jesus, né? Eu aprendi essa frase quando fui indagado por Deus sobre o que tenho eu a oferecer a quem precisa. Verdade. Né? O que tenho eu a oferecer a quem precisa. Né? Aí eu conversando com o pastor, né, que ia estar aqui, mas teve que resolver alguns problemas pessoais, e a gente sempre conversa, né? Igual no seu caso como presidente da associação, né? E estar dentro da política, porque a associação também faz parte da política. E os princípios. Ser cristãos. Então as pessoas às vezes acham que não consegue ser. Eu estava até falando com um amigo mais cedo que eu sou como José e Davi. Irmão, eu não preciso me corromper para sentar na cadeira. Verdade. Eu só preciso esperar o tempo de Deus me honrar. Isso aí. Então, assim... Que seja feita a vontade. Justamente. Se for da vontade de Deus... Vai ser. Se não for, sou crente do mesmo jeito, tô dando glória. Com certeza. Verdade. Só de poder servir já é uma grande honra. Sim. Entendeu? Então, assim, eu vejo muitas pessoas, né? De repente você também já presenciou, que assume a condição de um representante e se corrompe. Escolha. Entendeu? Ainda mais agora, né? Já falando em corromper aqui, vou entrar num lado meio polêmico, que não é polêmico. Não precisa, você não precisa. Vamos colocar, Deus te coloca lá, você tem seus princípios e seus valores. Deus te coloca lá dentro para você poder fazer a diferença. Eu penso assim, eu tenho essa visão na minha mente, na minha cabeça, de sendo a vontade de Deus, né? E se eu quiser, ou um dia eu for um candidato e me eleger, é para mim fazer a diferença. Eu não preciso, para me ajudar mesmo, para me ajudar, porque nós somos chamados para servir, não ser servido. Sim, sim, sim. Né? E ali fazer a diferença, porque precisa pregar a palavra do mesmo jeito, continuar. Eu acho que não altera, né?
Não altera. E ali tem vidas também que precisa Sim. ouvir a palavra muito, muito. Sim. Porque se assim, vamos lá, se José não tivesse sido levantado governador do Egito, os povos tinham padecido. Verdade. Se Deus não tivesse levantado Davi como rei e escudeiro de Saul antes de ser rei, o povo também tinha padecido. Ou seja, tudo tem um propósito de Deus. Quando aquele que é chamado entende o propósito, né? De repente Deus te coloca na Câmara Municipal ou na Alerj, Câmara, né, na deputado federal ou no Senado, até mesmo presidente da República, mas você não entende o propósito. Sim. Aí você se perde, assim como Saul se perdeu. Então, ou seja, todo lugar que Deus te colocar é um teste para você entender. Não foi eu que me coloquei aqui. Deus me chamou para estar, não para ser. A gente não somos contra outras religiões, né? Se Deus colocar a gente lá dentro, a gente não somos contra, né, outras religiões. Sim. Mas, porém, a gente vamos ir puxar para o lado da onde? A gente vamos querer criar lei, projeto de lei, né, beneficiar o Evangelho de Cristo. Trazer para o princípio, né? Nossos princípios, nossos valores. Né, como uma aí é as igrejas pequenas. Eu digo que princípio, de repente você acha que concordar comigo. No princípio, falando de princípio, se nós estudarmos as religiões, não só a cristã, católica, evangélica, o princípio de todas as religiões, quando se fundaram, é o mesmo princípio da nossa. Eles que desvincularam muitas coisas futuras. Os que são matrizes, assim, os das outras religiões, né? Não vou ficar dando nome aqui, porque... Mas os que carregam as matrizes desde quando tudo iniciou, que tem lá, né? Eles entendem que, assim, também não vou entrar na meritocracia de macho, fêmea e tal, mas eles entendem o princípio do pai, mãe, da família cristã, da família moderna. De trás já isso. Geração. A todos eles carregam isso. E não só de agora. Desde a Constituição de 1988, todas as regimentas internas, isso eu aprendi também no direito, foram extraída grande parte da Bíblia. Sim. 99% das religiões que regem o mundo foram extraídas da Bíblia. Ou seja, o mundo hoje se desvirtuou foi porque eles quiseram dar jeitinho na Bíblia. Sim. Sendo que a Bíblia não tem como dar jeitinho. O que está ali é o que está ali. É verdade. Tem que viver a verdade, a palavra de Cristo. Andar na verdade, viver a verdade. Não tem como você tirar um tio da Bíblia, aumentar. Não tem jeito. A palavra de Deus, né, fechada ali é um livro, mas aberta é a boca de Deus. Sim. Falando tudo que está acontecendo é o que está escrito. Sim, na palavra sem dúvida. de Deus. E como a gente, né, somos cristãos, temos nossos princípios, a gente temos que seguir o que está escrito, a palavra de Deus. E arrisca. Né, e andar conforme, né, pregar, praticar, né, viver, porque a gente estamos indo para o reino do céu. Eu vi um irmão, ele canta e toca. Assim, a pergunta antes de falar dele é: nós que somos cristãos, lemos Bíblia, o cristão, ele pode votar num cara que ele é de esquerda? Não. Tem os princípios de esquerda? Não. Esse irmão, ele canta e toca, você conhece, sabe quem é.
E ele vem trazendo esse jargão na internet. Assim, eu acho que é meio polêmico e tá fechando muitas portas para ele. Porque era melhor que ele fosse de esquerda calado. Verdade. A gente não pode ir contra os princípios de Deus. Porque quando a gente fala de esquerda, não é o cara que é canhoto, a pessoa que é canhota, não. É quem vai contra os nossos princípios. Eu não sou a favor, Contra as leis. eu sou contra aquilo que fere os princípios bíblicos. Com certeza. Então, as diretrizes da esquerda ferem os princípios que eu sigo. Então, eu não posso, hipótese alguma, apoiá-los. Nem caminhar com eles. Jamais declarar publicamente que, né, eles são a salvação do nosso país. Não. E isso, assim, para você, né, que está aí na associação, eu não faço parte, igual eu falei, eu ajudo, porque eu gosto, eu entendo que esse também está na Bíblia, né, que eu devo me doar a quem precisa, né? Eu acredito que muitas pessoas nos cercam nesse ponto. Assim, se você declara que é de direita, as pessoas que são de direita estão contigo. Mas se você fala que é de esquerda, as pessoas que são de esquerda começam a te olhar atravessado. Eu falo que eu tenho um rapaz comigo, que é o Adriano, mandar até um abraço para ele, botafoguense, arruma meu carro, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais andar a pé. Ele falou assim, eu vou desmontar seu carro porque você é de direita, você não vai andar a pé agora. Brincadeira. Mas ele é de esquerda. Sim. Mas não é porque ele é de esquerda que eu distrato ele, que eu desrespeito ele. Por que eu falo isso? Jesus me ensinou a amar. Eu não tenho que ficar brigando com ninguém por causa de política, Sim. porque ele é botafoguense também, e eu não sou. Política e religião não se discute. Não, a gente entende, a gente respeita, né? Ele vai lá, faz o voto dele, eu vou, faço o meu voto. E assim, independente de quem ele concorda ou não concorda, a gente tem que amar. Eu falar pra você, eu era de esquerda. Mas depois ali que eu me converti, que eu comecei a olhar depois da minha convenção, e eu comecei a ver, né, a atitude deles, aquilo ali foi a gota, acabou tudo. Eu não vou mais, porque agora eu conheço a verdade. Sim. Antes eu não conhecia a verdade. Antes eu vivia no tempo da ignorância, eu não conhecia a verdade, mas depois que eu comecei a praticar, a viver a verdade, conhecer a verdade, que eu comecei a perceber, e ali foi aberta as minhas visões espiritualmente, e eu vi que é totalmente errado, vai totalmente contra a vontade de Deus. Umas coisas que não é certa, não tem como. Uma fonte não jorra 2 tipos d'água. Sim. Ou sai água doce ou sai água salgada. Não tem como você servir dois senhores. Não dá. Mas assim, pra gente que gosta, né? Sim. Somos jovens, gostamos, caminhamos nesse meio, transitamos, né? É um pouco meio difícil. Assim, porque igual você, presidente da associação, imagina a campanha você como presidente declarando que você é de direita. Entende? As pessoas já iam falar assim, não vou votar nele. Eu gosto da esquerdinha. Eu gosto do 9 dedos. Então, assim, não vou. Só que pela ignorância. Sim. Não porque você pode trazer benefício, mas por causa de uma coisa que é fútil. Sim. Entende? Eu não voto, eu não declaro apoio simplesmente porque, claro que na esquerda não voto. Mas, assim, eu não vou brigar e questionar
Porque, o Júnior falou que é de direita, eu não vou votar no Júnior, não. Não. Eu digo que todo brasileiro tem que conhecer o que é direita e o que é esquerda. Sim. Porque tem coisa na direita que eu não concordo. Pode. Como tem coisa na esquerda que eu concordo. Sim, verdade. Entende? Então eu não sou extremista. Não sou extremista. E também não estou no meio termo. Sim, verdade. Eu tenho meus princípios. Sim. Só que assim, as pessoas precisam entender e parar com essa bobeira. Porque isso não está dividindo só o povo. A igreja também já está sendo dividida. Sim, verdade. Coisas que não era para atingir a igreja, está atingindo. E se a gente for olhar, nós somos a maioria. Sim. A maioria é cristão, é evangélico. Sim. Então, a gente vê umas coisas que a gente fica até entristecido, mas cada um tem a sua escolha, né? Cada um tem a sua vida. E a gente vê que se a gente somos a maioria, e eu acho assim, como um cristão pode votar numa pessoa que vai contra os princípios, né? E como vota e às vezes passa até mesmo ser enganado, né? Ser enganado ali, né? Por palavra, sendo que a gente conhece a verdade, a gente pratica a verdade, vive a verdade. Sim. Né? Aí a gente vê, né, a maioria do cristão elegeu, né, a esquerda. Sim. Sendo que vai contra. Aí você para, você fica analisando, mas será mesmo, né, que está fazendo, está cumprindo, né, os seus princípios, os seus valores, estão fazendo realmente a vontade de Deus? Sim. Né, a vontade de Deus, porque a gente vê que tem muitas coisas que... O amor ao dinheiro, vamos ser sinceros, o amor ao dinheiro corrompeu muita gente. Tem um amigo, provavelmente ele vai ver. Eu não vou falar o nome dele, que ele vai ver. Ele não está no Brasil. Ele, presbítero, tá? Formado, teológico. Mas assim, certo dia ele foi falando comigo, conversando. Ele virou para mim e falou assim: rapaz, ele tinha afastado. Se afastou. Ele falou assim: rapaz, 4 meses de carteira assinada, se você fizer qualquer coisa de errado, já te dá o direito do auxílio reclusão. Eu falei: rapaz, você tem uma mente fértil, hein? Você tá pensando no auxílio reclusão, cara. Por que você não pensa em voltar para Jesus? Porque o benefício é mais fácil, entende? Aí eu falei com ele, cara, auxílio reclusão, mas preso, a liberdade não tem preço não, cara. Tem um monte de gente que tá lá dentro agora, que queria estar aqui fora. Verdade. Pergunta pra eles, qual que eles preferem, auxílio reclusão ou rua? Rua. Isso é óbvio. Não precisa estar lá dentro para saber disso. Qual que você prefere, o salário ou estar em casa, com a família? Rua. Então assim, a mentalidade das pessoas que querem o benefício, mas não querem a enxada, eles querem o peixe, mas não querem aprender a pescar, entende? Então, esse benefício, esse governo do tudo fácil, né, tem cativado os olhos de muita gente. Muita gente. E isso tem entrado dentro das igrejas. O mais complicado é esse. É a palavra, né? O povo perece por falta de conhecimento da palavra. E escândalo em cima de escândalo dentro das igrejas. Então, assim, eu acho, assim, isso me entristece. Mas olhando a Bíblia, a gente vê que está se cumprindo. Sim. Né? Mas eu vejo que, assim, né, você como presidente da associação, né, teve que disputar, né?
E nós, como cristãos, a gente disputa sem ofender, a gente leva tudo na seriedade, né? Mas tem pessoas que usam de golpe baixo, né? Buscando gatilhos falsos para tentar denegrir a nossa imagem, né? Eu nunca disputei nada, já fizeram isso comigo, imagina se eu disputar. Então, assim, igual eu estava até conversando, né? A gente estava conversando uns tempo atrás que pessoas estavam me bloqueando, me travando de certas coisas. Então isso não, de certa forma entristece, mas de certa forma deixa feliz. Sim. Sinal que a gente não só incomoda, mas como a gente tem resultado, a gente tem fruto, a gente, né? Sim. E retorna a dizer, não sou nada, imagina se fosse. Então, aí entra o que a gente sempre fala, ninguém taca pedra em árvore que não está dando fruto. Se estão te perseguindo, né, se estão te caluniando, degrinindo a sua imagem, porque você está dando fruto. E o sol nasce para todos. Sim. O sol nasce para Sim, todos. sim, Seu trabalho, a pessoa tem visto seu trabalho. sim, Você está sempre ali trabalhando e você não precisa de degrinir imagem, né, de ninguém. Você não precisa perseguir, caluniar. Você fazer o seu trabalho e deixar na vontade do Senhor, na vontade de Deus. Você falou em trabalho, eu lembrei de um negócio que vou usar um gatilho, um desabafo. Eu fui ao Rio com o vereador, acho que eu te contei, né? Cara, tiveram condição de pegar, já é a segunda vez que isso acontece, um print de onde estava eu, o vereador, o assessor dele, o assessor de um deputado, e mandaram pro meu chefe. Entende? O outro print foi de uma visita técnica de um deputado no São João Batista e mandaram pro meu chefe. Eu acho desnecessário. Até porque, igual eu volto a dizer, eu não sou político, eu gosto de política, eu estou no meio da política porque eu gosto. Sim. Mas eu acho que a deslealdade das pessoas ela é tão grande em busca de uma cadeira que ela tenta denegrir a imagem de alguém para estar bem, entende? Então, para mim, é igual eu falei no último serviço, para mim não faz diferença nenhuma. Vamos continuar fazendo, que eu vou continuar estando aonde Deus me levar, e aonde Deus me levar eu irei. Cara, e eu só tenho a agradecer. Eu até falei no último serviço, né? E conversei com os colegas, falei, cara, se hoje eu tô aqui, a gente tem que ser grato, né? Por exemplo, se você assumiu a presidência da Vila Americana, alguém te ajudou. Além dos votos, alguém te ajudou. E a gratidão é uma coisa que não prescreve. Entendeu? A gratidão não prescreve. Eu tenho isso comigo. Gratidão não prescreve. Verdade. Então, assim, a gente é grato pro resto da vida. Se eu tô aqui hoje, foi porque uma pessoa insistiu muito, mas não foi pouco não, foi muito. Se eu tô sentado hoje aqui gravando esse podcast, uma pessoa insistiu muito, assim, para que eu sentasse com o Edson, conversasse com o Edson. E, assim, foi se encaixando na conversa, tal, deu certo, conversei, né? E hoje estou aqui, né? Ela vai até vir, tá fugindo, né? A dona Leia, né? Tá fugindo de mim, mas ela tá viajando, mas eu devo isso a ela. Esse podcast é um sonho seu, é um projeto lá de trás, isso, né? Isso aí. Você me chamou pra gente fazer lá no shopping, Isso aí. Eldorado, Isso aí. né? Isso E você levou mesmo adiante, foi adiante e é um sonho seu lá de trás que, né, através disso daí alcançar, né, vidas. Sim, sim. E não só nos princípios, né, cristão, evangélico, mas também ajudar Sim. a população, Sim. né, da Zé, nossa cidade. você me acompanha, você sabe que isso aí já é um sonho antigo. Quem me conhece sabe que é um Sim. sonho antigo. Então isso aí eu sou grato a Deus, né, pela vida da Leia, que nos fez a ponte e insistiu, falou, não,
conversa com ele primeiro, aí conversei, aí aqui nós estamos, né? Que Deus abençoe a vida dela. Amém. Né? Tá o filho dela ali, ó, se precisar de um levita bom, tá? Nosso sonoplasta ali. Amém. Canta muito. Vamos convidar ele para poder ir lá louvar o Senhor, adorar o Senhor. Canta muito. E assim, não vou falar que é um dos melhores de Volta Redonda não, senão ele vai te cobrar uns 50 mil, mas canta muito. Canta Não, muito, é homem de Deus, cheio de Deus. É a palavra do Senhor. De graça receber e de graça dar. Eu não, assim, não sou contra quem faz isso não, mas a gente faz a obra por amor. Sim, mas ele é benção, ele tem lá seu ministério e é homem de Deus. A gente estamos lá, né, pela misericórdia do Senhor, vai para 7 meses que a gente estamos à frente, né, da obra. E temos visto o agir, o mover de Deus, trabalhar de Deus. Né? Foi promessas, né, que foi falado lá atrás para mim. Promessa, eu vou... chegou um rapaz lá, a gente compramos uma poltrona para a igreja, abençoamos uma poltrona para a igreja. Eu vou... E para testificar, eu vou... para ver como Deus ele fala mesmo, ele usa, né? Ainda há profeta nessa terra. Sim. E esse rapaz ele veio lá do Rio de Janeiro e ele falou para mim, ele veio trazer a poltrona, compramos uma poltrona para poder abençoar, foi cinco poltronas para poder abençoar a casa do Senhor. Esse rapaz ele veio lá do Rio de Janeiro e ele estava descendo, só que ele não estava encontrando a igreja. E ele encontrou, de repente ele estava descendo, ele foi e falou para mim, ele voltou e falou assim, ó, não vou embora para o Rio de Janeiro enquanto eu não falar com você. E chegou e falou comigo, falou assim, ó, eu era desse jeito e comecei como membro na igreja, de membro fui obreiro, de obreiro cheguei a pastor. E hoje eu sou o pastor presidente da igreja. O que Deus ele fez na minha vida, ele vai fazer na sua também. Deus manda falar para você permanecer onde ele te colocou. Da glória. E tem 7 meses que isso cumpriu, né, sobre a minha vida. E temos acolhido as almas, temos feito um grande trabalho, porque eu sempre falo, a obra é de Deus. A obra é de Deus. Sim. Quem manda é Ele, quem direciona é Ele. Sim. Somos tudo, né, direcionado pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Sim. Ele está na direção, está na frente de tudo. Sem Ele a gente não fazemos nada. Quem cura é Ele, quem liberta é Ele, né, quem transforma é Ele e quem prepara para morar no céu é Ele. Sim. Toda a honra, toda a glória é dado ao Senhor. E a gente estamos lá, estamos com a campanha lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, que vai falar, ide por todo mundo, pregar o evangelho a todas as criaturas. Vai ser agora, sexta-feira, amanhã, vai ser o Lucas Duarte, vai pregar. Lucas é benção. Lucas é... varão abençoado. O Lucas vai trazer ele aqui, mas ele tá com a agenda lotada. Tá igual o homem dos Gideões. Tá. O Lucas não para. Mas ele é benção. Abençoado. Deus continue abençoando o ministério dele. Vou mandar um abraço pro Lucas. Deus abençoe ele, abençoe o ministério e toda a família. Sim. Sempre tem apoiado, a gente. E fechando a campanha vai ser o apóstolo Aloísio. Apóstolo Aloísio. Benção também. Benção também, sempre tem apoiado. E a obra do Senhor é assim, é união. Sim. Ela cresce através da união. Sim. A gente temos que estar unido. É o corpo, né? O corpo de Cristo, né? A gente temos que estar unido. E Deus ele tem levantado. Deus tem levantado uma geração para poder mesmo pegar firme mesmo na seara dele, na obra dele,
e até mesmo fazer a diferença nessa terra. Então você assumiu a campanha ou assumiu a congregação lá? Eu assumi a congregação. Tem 7 meses. Igreja Pentecostal da Restauração de Deus. Benção. Lá onde eu tive mesmo? Isso, lá na bairro Americana, Rua Santa Luzia, Benção, benção. número 149. Isso é benção. E já é duas coisas, né, que tem que conciliar, né? Tem a população e a congregação, então, agora. Verdade. Isso aí a gente conversa muito com o meu pastor, que meu pastor, ele é pastor presidente, ele é coordenador da convenção. E aí tem mais umas outras coisas. Eu falo Pastor, mandar um abraço pro pastor Pedro de Alcântara. pastor Pedro, Homem de Deus, abençoado. Tem sido Pastor referência. Cidade de Volta Redonda também. Somente no açude, né? pastor Pedro, Açude. pastor Sérgio, pastora Geni, tem o pastor Fabiano, São Sebastião. Tem. Mandar um abraço aqui pro Júnior também, né? Júnior. Eu vou te pegar na curva, Júnior. Júnior da Candelária, sabe quem que é? Júnior da Candelária. Mandar um abraço também. Júnior foi lá, o Júnior foi pregar. Foi ministrar a palavra. Foi. Ministrou a palavra poderosa. Deus usou ele forte. É benção. Júnior eu conheci ele na CSN, cara. Júnior, ele, no meio do caminho, ele caiu da carroça aí e tá machucado na beira do caminho. Aí falou que não tá com força pra voltar, mas eu falei, não, rapaz, levanta desse chão, bate a poeira e vamos pra cima. Isso aí. Tem que Vamos pra continuar. cima. O alvo é Cristo. Olhar somente pro alvo, que é Cristo, que é o Senhor, até a vinda dele, né? Porque a gente não sabemos o dia nem a hora que ele há de vir nos buscar. E eu quero aproveitar aqui também, mandar um abraço também para todos os obreiros, todos os membros lá do Ministério Pentecostal da Restauração de Deus, tem ajudado a gente na caminhada com Cristo, fazendo a obra com o Senhor, porque sabemos que a seara é grande e poucos são os ceifeiros que querem trabalhar para o Senhor. Sim. E lá tem os obreiros abençoados, pastor Leandro, pastor Daci, pastor Lohan também, que está lá com a gente. Também está lá sempre nos apoiando, o presbítero Ilha, a diaconisa Cristiane e todos que estão lá nos ajudando, né? Porque a obra é de Deus, a obra não é nossa, né? A gente vamos partir e a obra ela vai continuar. Sim. A obra é dele. A obra não pode parar, né? As portas não podem fechar e o inferno não pode prevalecer contra a igreja de Cristo, a igreja do Senhor. O nosso alvo é o céu e até o céu nós vamos. Glória a Deus. Independente, eu falo que eu posso gostar de futebol, posso gostar de política, mas o amor maior está em Cristo e que eu quero estar em paz em Cristo, com Cristo. Eu quero... O meu alvo é Cristo. O meu também. O meu, a gente abrimos mão. Depois que a gente recebemos esse convite, por Deus, aí Deus, pela misericórdia, colocou a gente na frente e da obra, a gente abriu mão. Tivemos a mercearia, abrimos mão dessa mercearia, porque sabemos que dessa terra a gente não vamos levar nada. Sim, não. Estávamos ganhando dinheiro, estava sendo abençoado, mas preferimos fazer a obra de Deus, preferimos Deus do que o dinheiro, do que bens materiais aqui nesta terra, que a gente não somos apegados. Para fazer a obra, a gente abrimos mão. Era um sonho meu, né? Lutei para fazer, para montar essa mercearia, a estrutura dessa mercearia, e de repente aconteceu tudo isso na nossa vida e a gente não pensou nem duas vezes, a gente abriu mão mesmo, abrimos mão. Mas é assim que Deus faz, né? É assim que Deus faz. E Deus tem suprido as necessidades, Deus não tem deixado faltar nada, graças a Deus. Deus tem abençoado, tem honrado, a gente temos feito a obra, porque nós estamos pela obra,
para a obra do Senhor. Sim. Né? A gente temos vivido para a obra do Senhor e a gente tem dado o nosso melhor. Porque quando a gente quer do Senhor, a gente pede o Senhor, a gente pede o melhor. Sim. Então a gente temos feito o melhor para o Senhor. É o mais que justo, né? Sim. É a oferta de Abel e Caim. Se cada um oferece aquilo que tem. Eu digo que quando falam de mim, falam mais deles do que de mim. Né? Se uma pessoa fala bem de mim, ela fala muito mais dela do que de mim. Sim. Porque ela recebeu de mim para falar. Verdade. Agora, quando ela fala mal de mim, ela fala mais dela do que de mim. Sim. Ela recebeu mal de mim? Não. Mas ela fala mais dela do que de mim. O interessante é que, assim, né, temos nossas vidas sociais, nossa vida, né, particular, familiar. Conciliar isso tudo não é fácil. Não é fácil, não é simples. Sim. Até mesmo porque, né, nós somos jovens, as pessoas, né, no meio, vamos dizer assim, no meio gospel, na igreja, muitos não dão valor ao jovem, Sim. né? Não dão valor ao ministério jovem, não acreditam ao ministério jovem. E diante disso eu quero mandar um abraço para o meu amigo, né, pastor Humberto Barbosa, Glória a Deus. do Rio de Janeiro, que é uma referência para mim como pregador, né? Pastor Humberto Barbosa, que já esteve aqui em nossa sede pregando, e quando lhe fiz o convite para pregar num culto de ação de graça ao meu aniversário, ele não mediu esforços, ele falou: estarei aí, meu amigo. Então, assim, é um cara que eu admiro, e a varoa dele também dá lugar na terra, prega muito, né? Que Deus abençoe a vida dele, pastor Humberto Barbosa. E tem também, eu estava até vendo, né, o pastor Miqueias falando, né, que existe algumas referências para a vida dele como pregador. E todos nós começamos com referências. A gente está falando de igreja e de política, né? Você como associação, como um cara que gosta da política, um cara que está no meio da política e hoje estar na igreja. A gente sempre tem referência, né? Hoje eu tenho minha referência no meio político, mas eu tenho minha referência também no meio cristão. Sim. Sobre pregação eu tenho minhas referências. Sobre uma questão de ensinamento, de uma instrução, de uma doutrina teológica, eu tenho minha referência, né? Então, assim, eu louvo a Deus por a vida dessas pessoas, né, que lá atrás já tiveram 3 aqui: pastor Pedro da Luz, pastor Pedro de Alcântara, pastor Paulo Sérgio e pastor Zé Luiz, que acreditaram em mim, né, não soltaram a minha mão e confiaram em mim. Na Catedral do Retiro eu fiquei 12 anos, né? Na Assembleia de Deus de Missões já vou para 6 ou 7. Então, assim, aprendi, já ficamos ali em frente de congregação como não, esse é o serviço na cabeça. É como vice de segundo dirigente, mas aprendemos muito. Até mandar um abraço também para o pastor Valdeir Pereira. É um pastorzão que tem um amor imenso pela vida desse homem. Que quando eu comecei a pregar lá atrás, nas minhas primeiras mensagens, o dia que eu achei que eu mais preguei na minha vida, ele me levou para a secretaria. Falou: a partir de hoje você só prega depois que você frequentar a escola dominical. Da glória. Mas assim, me ensinou. E eu acho que falta um pouco disso. Sim. Entende? Porque às vezes a gente sobe para pregar e acaba não pregando, acaba desabafando. Então eu fui aprendendo que quando a gente sobe no altar para ministrar, quem tem que ser falado em cima do altar é Jesus, não sou eu. Então, assim como, né, vou falar nele de novo aqui, porque eu vou convidar ele para o meu aniversário, o Marcos. Quando ele canta,
ele canta sobre Jesus, ele não canta sobre o Marcos. Aleluia. Quando você está dirigindo uma congregação, você não dirige uma congregação sobre o Júnior. Não. Você está dirigindo uma igreja que é de Jesus. Então, assim, eu tenho aprendido muito, muito, muito. Eu observo muito, eu escuto muito o que as pessoas falam. Então, assim, e tento conciliar a política, a igreja e obter um fruto bom. Sim, sim. Entende? Então, assim, quando eu estava na SMI, eu fiz muitos amigos. E tenho até hoje. Você já esteve lá, você vê como é que as pessoas me tratam. Sim. Na SMSP, você vê como é que os funcionários lá me tratam. No SAI, tenho muitas pessoas que são amigos lá. Na ordem pública mesmo, né? Tenho muitos amigos. Então, assim, eu sou desse tipo. De onde eu passo, eu gosto de fazer amizade. Sim. Tanto em setor público quanto em igreja. Entende? Quando eu viajo com o meu pastor para convenções, para o Rio, vamos para onde, vamos não sei lá, vamos pra um monte de lugar que eu não sei nem nome, nem sabia que existia no Rio de Janeiro. Mas eu vou para fazer amizade. Às vezes eu não vou nem pregar, eu vou sentar para ouvir. Mas eu gosto de fazer amizade e conhecer. Então, assim, e com isso, hoje eu tenho um amigo pastor daí, da Ilha do Governador. Eu tenho o pastor, o nome dele é difícil. Jaziel. Pastor Jaziel, pastor Elson, pastor Edson. Pastor Edson é amigão. Pastor Edson é... A última mensagem dele eu larguei até a muleta. Depois que eu operei. Que ele falou, enquanto a gente se apoia naquilo que nos prende, a gente não evolui. Tá eu saí de lá sem muleta. Largo até as muletas. Vou largar a muleta. Vou mancando, mas larga essa muleta aí. Vou aprender a andar. Não, parar de apoiar na muleta. Vou aprender a andar sozinho agora. Mas o pastor Edson é um homem de Deus, um amigo que Deus me deu. Pastor Luiz Cláudio, a todos os pastores ali da SEAD, né? Que Deus nos presenteou em conhecer. E assim, eu vejo que, igual você falou, que Deus cumpre o propósito. Sim. Igual quando eu estou aqui, às vezes conversando num bate-papo, que eu digo que todo mundo que vem aqui é mais para um bate-papo. Mas isso aqui, para mim, todas as quinta-feiras, é como se fosse a primeira. Porque é como se eu estivesse sonhando todas as quinta-feiras. A vontade é... Eu tô sentindo aqui. A vontade é de não sair. Entende? É de ficar aqui conversando, batendo aquele papo, porque aquele papo, aquela conversa sadia, aquela conversa né, de tanto quanto na política, quanto no Evangelho. Sim. Tem um colega que ele falou comigo assim, rapaz, mas você fala errado demais. Eu falei, eu não sou professor de português, não. Eu já fui soldador, técnico de mecânica, comecei a estudar direito e comecei, esse ano vou começar, né? Não comecei. Segurança pública. Eu não sou de letras. Então você esquece que eu vou ficar falando. Português, piorou. Não tô. Aí falou assim, mas por que você não monta tudo que você vai perguntar, vai fazer, aquele negócio lá? Eu falei assim, eu não trabalho em emissora, eu não tenho esse negócio. Deixa à vontade, deixa fluir, entendeu? As coisas, eu acho que o natural é melhor. É igual pregação. Eu já fiz muitos esboços na minha vida. Nunca usei. Mas já fiz. Mas nunca usei. Acho bonito quem prega no esboço. Mas nunca usei. De repente é falta de disciplina minha, mas eu não consegui usar. Então, assim, eu deixo fluir. Sim. Entende? Sim. Deixo fluir. Igual um exemplo, né, de igreja. Quem vai, por exemplo, louvar, que hoje tem os medleys. Que de repente está num medley, está no outro. Na hora que você vê, a igreja já derrubou cadeira, já tem gente correndo para um lado, correndo para o outro. Eu acho bonito quando flui. Sim. Do que quando você está aqui assim, ó, certinho, igual eu ensino no seminário. Eu não sou muito fã disso, não. A pregação ela é isso daí. A gente faz esboço, a gente estuda, chega lá, Deus ele muda totalmente tudo.
muda o cenário todo e chega lá, a gente se fez algum esboço, não usa. Eu não consigo, eu sou assim, eu chego lá, eu abro a boca e deixo Deus falando, Deus vai falando. Claro que eu estudo, né? Estudo, senão eu falo assim, mas você prega, você não estuda? Estudo, leio Bíblia, oro, pago o preço. Mas eu não preciso mostrar o que eu estou fazendo. Sim, Porque sim, tem gente que mostra, tô no monte, sim. tô orando, tô fazendo isso. Eu não preciso mostrar. Eu preciso me preparar, preciso me consagrar, e eu faço tudo isso. E Deus trabalha. Né? Estudar, a gente estuda, vai estudando ali os versículos bíblicos, pega algumas referências ali, alguns contextos da Bíblia, mas chega na hora, Deus ele começa a falar totalmente de uma outra forma que ele sempre quer usar, né, a gente como Sim. instrumento, como ferramenta Sim. para as vidas que estão ali ouvindo e precisando desta palavra, Sim, sim. a qual ele Sim. está usando, né, na hora ali da ministração. Esse ano é um ano atípico, né? Eu converso muito com meu pastor também, ele ama a política, pastor Paulo Sérgio, que me trouxe. Ele ama a política. E é um ano atípico. Um convidado nosso que esteve aqui, ele é professor de economia, também ama a política. A gente estava falando que esse ano é um ano atípico, é um ano de Copa. Sim. É um ano de eleição, né? Então, assim, com todos os convidados que aqui passaram, que são líderes de igreja, claro que a gente não prega a política dentro da igreja, mas a gente faz o máximo para instruir. Sim. As pessoas pensam na hora de ir lá digitar tal. Sim, sim. Para que esse não é 4 anos, para a gente corrigir um erro que podia corrigir agora, né? Você agora que assumiu, né, a igreja lá, né, não sei como que você vai agir com os irmãos, mas tanto com os irmãos da igreja quanto a associação no bairro, na comunidade, é bom da gente poder passar, né? Não só focar no Copa do Mundo, Sim, se Neymar sim. vai para a Copa, se não vai, mas senão acaba esquecendo que é ano de eleição. E instruir, né, os irmãos, a população a votar é o principal, né? Eu já tenho os meus candidatos, né, que são pré, na verdade, né? Mas que já para mim já são. Estou só esperando bater o martelo e chegar aí as urnas que nós vamos lá só digitar. Mas, assim, é bom instruir. Por onde eu passo, eu falo, gente, não falha. Porque uma falha pode ser fatal. É a mesma coisa de dormir no volante a 120 por hora. É fatal. O cristão ele tem que ir a favor daqueles que têm os princípios. Sim. Procurar sempre olhar, né, os candidatos e olhar ali e votar para depois não se arrepender. Sim. Porque tem muitos que depois votam e depois se arrependem. Eu tô arrependido. Tô vendo agora que não é nada disso, o candidato não é nada disso, não é nada daquilo. Mas por que não pensou antes? Por que não viu, né, os projetos, né, ali, os princípios também, né, e para não poder depois chegar e se arrepender. Sim. Né, a gente e levando, como a gente estamos conversando aqui também sobre bastante sobre evangélico e política, eu quero frisar uma coisa aqui, sobre a falta de água. A falta de água nos bairros, Vila Americana, principalmente ali na rua Santa Luzia e no Morro da Caviana. Ali não tem bombeamento, não? Tem um bombeamento ali, próximo à
a escola JB, Sim. né, que foi ter inaugurado, mas só que tem faltado muita água. Tem, às vezes fica semana, 5 dias, 7 dias sem água. Que Uma isso. semana sem água. E os moradores, tudo apavorado, Ah, com razão, né? tudo apavorado, porque a água é essencial. Sim, sim, A água não tem como. é Sem a direito. água não tem jeito Direito básico. de fazer nada. E o que eu acho que eles tinham que fazer é melhorar. Né? Tá aí para vir aí uma nova ETA agora, né? O reservatório, a qual, né, Aquela caixa d'água funciona? Lá acho que é na Conquista. sim, sim. Mas vai para outros bairros. Ah, sim. Abastecimento. Sim. Então ali no caso teria que ser uma nova bomba, então. Sim, sim. Se fosse possível, até mesmo fazer um outro reservatório, Sim, né? Colocar um outro esporte menor, sim, mas que atende aquela região, que ajuda a atender ali, né? O Morro da Caviana, o Parque São Jorge, ali Santa Luzia, na Vila Americana. sim. E Mas ao SAI, eles falaram alguma coisa a respeito? então, eu estive lá no Silvino, né, conversando com o Silvino, e ele falou que tem um projeto, esse daí. Ele estava pensando, mas não falou quando, não. Porque entra naquilo que eu estava conversando até com um colega vereador, já teve até aqui. Às vezes as pessoas. Existe o projeto. Não vou falar o nome do vereador, porque, igual eu falei, eu não tenho advogado. Existe o projeto. Leva para o executivo. Só que o executivo não tem verba para executar o projeto. Sim. Então a gente tem que ir atrás da verba para que o projeto seja executado. Então, assim, depois a gente pode até conversar a respeito disso, para a gente poder, né, ver o que a gente pode fazer, fazer um meio de campo aí, fazer uma ligação boa aí para a gente ver o que pode ser feito. Ir ao SAI, analisar lá, ver questão de custo, porque de repente, vamos supor que seja um custo mínimo, né? Mas que a prefeitura não possa sangrar para isso. Sim. A gente tenta articular, né, aí com alguns amigos, para que isso possa resolver. Também deixar claro à Câmara aí que é uma situação que eles possam correr atrás aí. Mas, né, para a gente encerrar com um gostinho de quero mais, que é o que eu faço sempre aqui, é igual festa de criança, quando começa a ficar bom é hora de dar tchau. Toda pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui é se existe algum sonho a se realizar hoje. Sonho se realizar. Tem um. Eu não sou muito assim de pensar em mim. Eu penso no meu próximo, eu penso onde eu moro, Sim, na minha comunidade ali onde eu sou nascido e criado. E um sonho meu mesmo, meu. E para eles também ter um terreno ali na Rua Mutirão, no Morro da Conquista. E isso daí eu passo ali, parece que eu dou uma olhada assim, parece que eu já vejo que está construído. Fazer como se fosse um centro de convivência, um salão, um centro de convivência, e colocar uma sala para fazer uns cursos sim, para os jovens, para as crianças, uma aula de reforço sim, para as crianças ali naquela localidade,
porque as crianças precisam muito, né? E eu penso mais assim nos moradores, né? Nas crianças, nos jovens ali da comunidade ali, né? Sim. E esse é um dos meus sonhos e dos meus projetos ali naquela localidade ali. É fazer um centro de convivência, um salão onde eles possam estar fazendo, né, o aniversário, porque nem todos têm condições de pagar um salão. Sim. E fazer uns cursos, né? Sim. Levar uns cursos para lá, Sim. para eles estar fazendo, para eles até mesmo distrair a mente, Sim, sim. né? E ocupar ali, né, o seu tempo com coisas boas. Sim. Esse daí é o meu sonho. Fica ali na praça, na Servidão Felicidade, esse terreno. Sim. Então, fica aqui o meu agradecimento, tá, meu amigo? De você ter aceitado o convite. Eu que agradeço. A sua digna esposa fez aniversário aí, né? Eu vi lá. Deus abençoe vocês, né? Essa nova empreitada aí no ministério, Amém. na liderança da igreja, na liderança da comunidade. Que Deus possa te honrar dia após dia e que pode contar comigo. Que precisar, pode sempre contar com esse amigo aqui, que nós estamos aí para poder um ajudar o outro até a trombeta tocar. Amém. E o convite também já estende para uma próxima oportunidade, para que possamos estar falando aqui das boas obras do Senhor. Amém, amém. Eu que agradeço, quero agradecer mais uma vez, novamente, né, pela essa oportunidade. E pode contar comigo. Pode contar comigo. Próximo aí, vamos estar aí num outro bate-papo aí que eu creio que será muito importante. Amém. Reforçando que segue, curte, compartilha e quinta-feira que vem tem mais. Valeu, obrigado Leia, obrigado Edson, obrigado a todos. Rodrigo, nós do povo, tamo junto, meu irmão. Deus abençoe. Valeu!